eu vou gravar um pouquinho da minha rotina, acabei de chegar da academia. Então eu tomo meu cafezinho e eu relaxo um pouco, eu descanso. Agora é minha última semana de férias, então no caso eu iria pra faculdade. Então no próximo vlog eu mostro isso. Mas agora eu tiro matéria acumulada, então eu vou ver biologia, a parte de tecidos, de histologia animal. Porque é o assunto que eu vou estudar no próximo semestre, no caso, semana que vem, na faculdade. Daí eu já tô dando uma adiantada. E é isso. Espero que vocês gostem. E é isso. Uhul! Oh, oh. Yoda. Yoda. História do Brasil, presidente por presidente, eu sempre falo aqui, e estamos caminhando para os dois últimos presidentes da história do Brasil antes de entrar aí na famosa era Vargas. Mas são presidentes que têm bastante coisa para falar, porque você sabe, vai chegando perto do fim da política ou da república oligárquica, quer dizer, tem crise, então tem revolta. Bom, a começar pela vida do Arthur Bernardes, ele era de Viçosa, Minas Gerais, tem que vai tentar a UFV, a Universidade Federal de Viçosa, que vai passar, na verdade, Viçosa é uma cidade importante polo de Minas, e ele, de fato, representa essa volta dessa aliança São Paulo-Minas, até então, por enquanto, porque ele era apoiado por São Paulo. E ele vence, apesar disso tudo, foi uma eleição bem disputada, porque ele vence nas eleições, o candidato que não era São Paulo nem Rio, mas era o Nilo Peçanha, que já foi presidente do Brasil. Vocês lembram do Nilo Peçanha, quando a gente falou, o presidente da paz e do amor? Esse é o Nilo Peçanha, do Rio de Janeiro, do Nilo Peçanha, que tinha apoio do Rio Grande do Sul, que tinha apoio da Bahia, que tinha apoio de Pernambuco. Ou seja, o Nilo Peçanha teve mais de 300 mil votos, enquanto o Arthur Bernardes teve mais de 400 mil votos, mostrando a força ainda assim, apesar da disputa, das oligarquias paulistas e mineiras. Porém, é preciso ressaltar no gosto dos outros estados, no gosto do povo, até mesmo das outras oligarquias. Então, vocês já compreendem que o governo dele já começa em crise, com uma oposição. O governo nem começou, ele já tem uma oposição muito grande. Primeiro, por conta das outras oligarquias ou dos outros estados que queriam romper com a política, a república, a oligarca, a política do café com leite. Segundo, ele tinha oposição dos militares, os militares opunham a ele, e também, porque ele também, se vocês lembrarem, no último governo que a gente falou, tinha uma famosa crise das cartas falsas, onde supostamente o Arthur Bernardes havia escrito ao Afonso Pena, que era ministro do governo anterior, é o Raul Soares, que era ministro do governo anterior, cartas debochando dos militares, principalmente do Marechal Hermes da Fonseca, que já tinha sido presidente do Brasil e queria retornar. Descobriram que as cartas, enfim, foram falsas, que não tinha esse deboche todo, e o Hermes da Fonseca foi pedir pra gente, que vocês precisam entender, que elas vão servir para enfraquecer a República Oligárquica. Em 1923 acontece no Rio Grande do Sul a chamada Revolução Gaúcha, em 1923, em pleno governo do Arthur Bernardes, esse mineiro do poder. Então, você tem um presidente do Estado do Rio Grande do Sul que estava decidido, ele governava o Rio Grande do Sul desde 1903, e aqui a gente está em 1923. Ele estava no 4º mandato de governo do Rio Grande do Sul. Ele fazia as regras no Rio Grande do Sul e ele queria se candidatar, ele se decidiu se candidatar pela 5ª vez. O que já no Rio Grande do Sul gerou uma grande oposição. Por quê? Porque você sabe que já tem, inclusive,
muito legal agora é que a estatística é um tema fortíssimo pro Enem. É forte, na verdade, em todos os vestibulares. E uma notícia boa é que quando cai, as questões são de nível um pouquinho mais tranquilo, tá? Estatística não é um tema difícil, a estatística do ensino médio, claro, né? O superior, quem tá me ouvindo aí que já fez curso de estatística sabe que é muito difícil. Mas no ensino médio é super tranquilo e basicamente você precisa saber sobre média, moda, mediana e desvios. Eu vou te mostrar aqui nessa primeira aula só as médias, vou te mostrar como é que funciona e você vai perceber que fácil que é. Vem comigo. Ó, primeira média que você aprende é a média aritmética simples. Gente, é a mais besta de todas. Você representa com x barra, ó, dá uma olhadinha aqui no canto, ó, sempre x barra. E basicamente o que você faz, galera, é simplesmente somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos que você tem. Então soma e divide. Vamos lá. Como eu tô de férias da faculdade, eu tô conseguindo terminar um pouco mais cedo. Daí eu consigo fazer as coisas com mais calma. Então agora eu vou revisar Brasil República. Aí depois eu pretendo mostrar pra vocês como eu faço a minha organização por bloco de tempo, como é que tá sendo. E tá sendo bem legal, porque antes eu anotava tudo na agenda. Tipo, vamos ver. Tá. Tipo, eu vou estudar tal coisa, tal horário, piriri, papapó. E não tava dando certo, eu perdia muito tempo. E, tipo, eu perdia muito tempo. Eu achei um método mais prático. Pra mim, talvez não seja prático pra você, mas é porque eu amo planilha. Ai, meu coração aquece e fica muito bom. Então, vamos lá. É isso. Agora eu vou revisar Brasil República pra fazer um simuladão, porque eu terminei o módulo. Eu terminei os primeiros presidentes, né? Washington Luiz. O último foi o Washington Luiz, né? Que aí vai começar a Vargas. Aí eu tô aqui passando os roteiros de aula do Ferreto. Aqui eu tô em Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Tenentismo, Arthur Bernardes e Washington Luiz, que foi o último. Daí eu vou revisar a política de cada um, a economia. Porque, tipo assim, alguns presidentes eu já vi faz muito tempo. Daí eu vou dar uma revisada, tipo, falar assim, daí eu vou pegar, por exemplo, o Arthur Bernardes. Qual foi, tipo, o ponto alto o que aconteceu no governo dele. Daí a gente vai lembrar das cartas falsas, das crises das cartas falsas, né? Foram aquelas cartas que disseram que o Arthur Bernardes tinha mandado pro Marechal Deodoro da Fonseca, mas mesmo assim, mesmo depois de ser comprovado que era falsa, os tenentes, eles, tipo, ficaram frisando nisso, e aí conturbou o governo do Arthur Bernardes. Enfim, teoria. Daí é isso. Eu vou ficar aqui revisando. E aí depois fazer a questão. Aí depois eu tenho biologia. Aí, em teoria, eu já teria terminado as coisas. Daí eu vou fazer algumas questões globais de matemática. Então eu vou fazer algumas questões de estatística, de matemática financeira, que foi o que eu aprendi hoje, além das que eu já fiz, no caso, né? Fazer algumas questões globais de matemática. Então, de todos os assuntos que eu já vi até agora da matemática 1. Que eu dividi em duas frentes, matemática 1 matemática 2. Matemática 2, geralmente, que eu separei, aquela parte de geometria, que eu odeio. Mas, enfim, tem que estudar, né? E cai bastante no Enem, e na UFSC. E é isso. Daí, eu vou fazer a parte de matemática 1, que eu já vi até agora. Mas, é isso. E aí, amanhã, eu gravo sobre meus blocos de tempo. Que, no caso, é no próximo take, pra vocês. Ai, que lindo. Tão organizadinho, tantos conteúdos. Aí é muito prático esses roteiros de estudo que o Ferreira disponibiliza. Então, só anota por cima, porque é prático. Não precisa anotar tudo várias vezes. E é isso. Tá. A República da Espada, começou primeiro com o Marechal Deodoro da Fonseca, que em 15 de novembro de 1889 ele começou o governo provisório. Ele foi incentivado pelos militares para tomar a frente dessa situação. Geralmente os militares, eles ficam no poder em governo de transição, que é o governo provisório.
E aí tá. Aí começaram a fazer os símbolos da República, que teve primeiro uma bandeira que era tipo dos Estados Unidos. E aí depois teve a bandeira da República Brasileira. O Brasil já tava em crise, novidade. Deve ter a política do encilhamento, que vai ser o quê? O encilhamento. A política do encilhamento. E daí o ministro da Fazenda, que era o Rui Barbosa, queria colocar uma cela na economia. Então, no caso, ele fez mais dinheiro. Só que esse dinheiro que ele fez gerou muita inflação. Que é óbvio, né? Não dá. Fazer dinheiro não vai dar inflação. Ai, cada coisa. Tá, daí teve a Constituição de 1800. Aí eu deixo sempre essa abinha do meu caderno de dúvidas aqui. Daí, por exemplo, eu li essa questão aqui e eu não faço ideia do que são aristocracias nobiliárquicas. Aí eu anotei aqui isso. Aí depois, quando eu terminar essas questões, eu vou lá no Google ou vou perguntar pro professor o que é. Aí eu vou anotar e eu sempre vou olhar com frequência no meu caderno de dúvidas. Então, pra mim não errar numa possível próxima questão. De pijama já. O bom de estudar em casa é isso. Pijama, cabelo lavado. Não quer guerra com ninguém. Tá, bora lá. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu tô fazendo a minha organização. A minha organização, tipo assim, eu não posso dizer que eu me baseei em fulano e ciclano, porque eu vi um monte de vídeos. Organização, planejamento é uma coisa que é um conteúdo que eu gosto muito de consumir. Então, eu fui vendo vários vídeos, eu fui vendo o que funcionava pra mim durante os anos, porque eu tô no meu 3º ano de vestibular, de cursinho, né? E aí, eu sabia o que funcionava e o que não funcionava, e eu vou testando também. Se não funcionar esse, eu faço de novo, mas no momento tá funcionando. Vou deixar uma foto, basicamente, o meu cronograma aqui no Google Agenda, que eu não tô usando mais, mas antes eu usava e funcionava muito. E aí eu peguei mais ou menos esse cronograma e eu passei pro Google Planilhas. Eu vou deixar mais nítido aqui, mas eu basicamente fiz um cálculo. No fundo vai ter o meu gato miando. Pode entrar. Ele vai tentar entrar. Eu basicamente fiz um cálculo de quanto tempo levava pra fazer cada coisa. Por exemplo, a rotina da manhã. Quando eu tô na aula, tenho uma aula da faculdade, aí quem caiu de paraquedas aqui? Eu faço fisioterapia, eu passei pelo ProUni e eu ainda tô tentando medicina. Então eu sigo essa rotina. Aí quando eu tô na rotina da manhã na faculdade, antes da faculdade, eu tenho que fazer o lanche, o meu pré-treino, o meu pós-treino e o meu lanche da faculdade, porque, né, economizar. E aí, isso tudo entra na rotina. Então, geralmente, eu levo 1 hora. 1 hora pra fazer devocional, tomar banho, preparar os lanches. Aí, eu fiz mais ou menos esse cálculo. Academia e banho eu botei 2 horas. Matemática, a teoria e as questões. Matemática 1, matemática 2, eu botei 2 horas cada. E assim eu fui colocando. Aí, do lado, eu botei um checkzinho pra mim conseguir ter o controle do que eu faço e do que eu não fiz. Porque daí eu consigo ou aumentar o tempo do meu bloco de tempo, ou diminuir, se tiver, tipo, sobrando tempo. Mas geralmente não sobra. E é isso, basicamente, sabe? Daí eu vou fazendo check e não preciso colocar na agenda. Porque antigamente eu botava tudo, vou fazer tal coisa, tal hora, por quanto tempo. E aí, eu fiz outra planilha que engloba todos os cursinhos que eu faço. Então, no caso, eu fiz, por exemplo, eu tô seguindo física do curso do professor Gabriel Miranda. Daí eu botei aqui, e aqui, por exemplo, eu vou deixar mais nítido aqui, mas aí eu coloquei as matérias, a data que eu vou ver, a dificuldade, aula, se eu fiz o Anki, se eu fiz questão. Aí é só botar no checkzinho, pra mim ter um controle. Daí eu não preciso colocar na agenda, tal dia eu vou ver isso, tal dia eu vou fazer aquilo. Não, no domingo eu vou lá, entro no meu cronograma, seleciono as matérias que eu vou ver durante a semana e eu vou preenchendo durante a semana, sabe? Tem sido bem prático, pode ser confuso, se alguém tiver dúvida, me pergunte. Mas geralmente é isso, sabe? E isso tem simplificado muito a minha rotina. Muito mesmo. Bom dia.
Já tomando meu café. Hoje eu acordei muito tarde. Tipo, muito tarde não, né? Eu tava me planejando pra acordar às 5h10. Eu acordei 7 horas. Mas acontece. Agora eu tô lendo meu livro. Eu tô lendo alguns livros juntos, porque eu tenho essa mania. Eu tô lendo Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks. É muito bom. A Voz na Sua Cabeça. É muito bom também. E Ainda Vamos Rir de Tudo Isso, da Ruth Manus. Eu nunca sei falar o nome dela. E é muito bom. Inclusive, eu posso falar mais sobre a leitura aqui. É uma coisa que eu gosto. E é isso. Bora pra mais um dia. Histologia da manhã. E aí, a rotina normal de vestibulanda. Que eu não sei se eu vou gravar, porque o vlog já tá enorme. E é isso. Obrigada, eu vim à academia por ela. E aí, agora estou aqui, morrendo de sono. Mais um. Ana. Sono. Muito sono. Oi. Eu tava aqui estudando e eu pensei, nossa, que legal. Uma vantagem do meu novo método de estudos é que ele é bem, tipo, tu consegue ser mais flexível, sabe? Porque, por exemplo, eu sei que eu vou ter que estudar hoje, por exemplo, 2 horas de biologia, 2 horas de matemática, 1 hora de história geral e assim por diante. Tá, mas é que eu não tô com vontade de estudar matemática agora. Mas eu sei que eu vou ter que estudar 2 horas de matemática. Mas eu posso passar um bloco pra cima, por exemplo, estudar biologia agora e estudar matemática à tarde, no começo da tarde. Ou estudar matemática em outro momento. Mas hoje, entendeu? Eu consigo alterar os horários. Tipo, tá aqui um horário, passar pra cima e esse passar pra baixo. Isso é bem legal, porque é meio que tu sabe o que tu tem que fazer, tipo, como se fossem metas diárias. Mas tu não precisa fazer exatamente naquela hora, sabe? Tu vai fazer no mesmo dia, mas não precisa fazer naquela hora, pode fazer em outro momento. Isso é bem legal, porque eu, por exemplo, ontem não tava com vontade de estudar biologia. Eu tava estudando a parte de tecido muscular. Eu já tava, tipo, já tinha estudado tanto que a minha cabeça já tava, meu Deus, não tô entendendo nada. Daí eu mudei meu bloco de horário e deu certo, sabe? Depois eu olhei, voltei pra biologia, né? Pra fazer o check e fiquei tipo, nossa, agora eu tô entendendo. Porque eu tava com outra mentalidade, eu já tinha estudado outras coisas, já tinha descansado, comido um pouco. E é isso. Ai, essa ponta cor-de-rosa é muito bonitinha. Aqui eu fiz o meu... Eu não gravei nada hoje, inclusive, mas eu tô mostrando o meu projeto de texto. O meu projeto de texto pra redação semanal, inclusive eu tô usando a autoria, que é muito legal, vou mostrar o material deles. Olha que legal, vem um fichário, vem muito material legal. Aí as meninas da autoria mandam tudo organizadinho, sabe? Ai, é muito legal. Olha o cronograma, que incrível. Aí vem todos os temas, vem um monte de coisa, vem um monte de conteúdo, tudo já prontinho pra linguagens e pra redação. Inclusive, eu vou deixar o cupom de desconto, se alguém quiser usar. As vagas do intensivo estão abertas. E é isso. Eu vou finalizar o vlog por aqui, porque tá muito grande. E aí, quando voltar, semana que vem, quando voltar às aulas, eu pretendo gravar mais pra vocês. Beijo e comentem se vocês gostaram, o que vocês querem ver por aqui. Até o próximo vlog.